Seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do sistema 3DT, nós iremos falar a respeito das vantagens únicas. Te aguardo depois da vinheta. Na maioria dos sistemas de RPG, você costuma pertencer a uma determinada classe ou raça. Você pode ser desde um humano, a um minotauro, um anão, um elfo. Em 3DT, o que mais se assemelha a uma raça é o que nós chamamos de vantagens únicas. Como o próprio nome diz, são vantagens que você só poderá adquirir uma delas, porque elas são únicas, tá ok? Você não poderá, por exemplo, ser um anão meio orc. Se o seu narrador decidir permitir ou autorizar uma coisa assim, é bom que ele saiba desde já que o próprio autor disse que é por conta e risco dele. Tá ok, pessoal? Então, vamos ver e conhecer as vantagens únicas no 3DT Alpha? Bom, para começo de conversa, como eu falei para vocês, as vantagens únicas, elas expressam a sua raça. A raça da qual o seu personagem irá fazer parte no mundo de fantasia. Você só pode possuir uma e apenas uma dessas vantagens. Cada vantagem única traz consigo um pacote de outras vantagens ou desvantagens, que são características da sua raça, tá bom? Por exemplo, se você for um anão, você terá automaticamente a desvantagem modelo especial. Isso porque os anões, por serem baixinhos e troncudos, né, menores do que os humanos, eles não caberiam, por exemplo, numa roupa projetada para um humano. Se você for um orc, automaticamente você já recebe a desvantagem monstruoso, porque os orcs, pelo menos aqui no cenário de 3DT, eles não são tidos como criaturas comuns para serem encontradas em qualquer local, tá certo? O que mais eu posso dizer a respeito das desvantagens únicas? Algumas têm tantas desvantagens, né? Algumas dessas vantagens únicas, elas possuem tantas desvantagens que elas até poderiam serem consideradas desvantagens únicas. Mas elas também oferecem alguns bônus de característica. Assim é, por exemplo, o elfo, que ganha mais um em habilidade, por ser mais rápido, né, ser mais atlético, né, ter assim uma capacidade, né, uma habilidade física mais elevada do que muitas outras raças. Eles também podem receber bônus ou redutores em resistência. Assim é que os orcs, eles aguentam mais, né, pancadas, costumam terem uma resistência maior do que, por exemplo, uma fada, né? Recebem também, o que eu posso falar sobre esses bônus de redutores é que eles só são válidos para os testes de resistência, tá? Porque eles não são válidos na hora de você calcular os PVs e os PMS, tá bom? Então, o fato de você comprar uma vantagem única que te dá menos um em resistência, né? Isso quer dizer que toda vez que você jogar um teste para testar a sua característica resistência, aquele valor do teste vai ser reduzido de 1. Mas os seus PVs, eles não vão sofrer nenhuma variação, e nem os seus pontos de magia, ok? Algumas dessas vantagens, elas podem ser muito raras, tá ok? Então, o narrador sempre vai ter que ter a última palavra e dizer se aquele tipo de vantagem que está ali no manual se encaixa ou não com o mundo que ele vai, né, onde ele vai ambientar a sua história. E aí, nesse caso, a palavra dele é definitiva. Vamos supor que você queira ser de uma raça que não esteja no manual. O narrador também ele tem liberdade para criar, adaptar, né, projetar raças, tá certo? Criando vantagens únicas, equilibrando essas vantagens únicas, oferecendo a elas bônus e também redutores. Mas devemos deixar bem claro que é necessário que o narrador tenha uma certa
habilidade, uma certa familiaridade com o sistema antes de sair por aí criando vantagens únicas, porque algumas vantagens únicas que não existem nesse manual poderiam desequilibrar a sua história. Então tenha muito cuidado, principalmente se você é um narrador iniciante. Não vá logo querendo colocar os pés pelas mãos e aí estragar uma boa história simplesmente porque você deu uma vantagem única e inadequada para determinado jogador. Outro fator importante na hora de você criar vantagens únicas é você saber para quem as está criando. Afinal de contas, alguns jogadores, por serem mais experientes e mais adultos, eles conseguem sim interpretar vantagens únicas extremamente poderosas ou difíceis de serem interpretadas, extremamente cheias de desvantagem, por exemplo. Mas outros jogadores, devido à imaturidade, à inexperiência, podem desbalancear toda a sua campanha se você der para eles alguma vantagem sobre a qual você não tenha um total controle. Então, muito cuidado na hora de quebrar, né, as regras. Lógico que você pode quebrá-las, mas muito bom senso, muito cuidado na hora de fazer isso. No mundo de 3DT, nós temos 6 grandes grupos de vantagens únicas, ou seja, 6 grandes grupos raciais, que são os humanos, os semi-humanos, os humanoides, os yokai, os construtos e os mortos-vivos, tá ok? Os humanos, né, normalmente eles são a maioria em qualquer mundo. É muito raro existirem mundos em que os humanos estejam quase extintos ou nem mesmo sequer existam. Existir existe, mas é raro. Na grande maioria dos mundos, os humanos eles são a raça em maior número e na maioria das vezes também a de maior supremacia. Isso acontece principalmente porque os humanos eles têm mais iniciativa, eles têm mais energia, eles são mais adaptáveis, mais criativos, eles têm um senso assim de sobrevivência muito apurado. Os humanos, eles costumam serem ambiciosos, né, aventureiros. Então tudo isso contribui para que no mundo onde eles existam, eles não só sejam a maioria numericamente, como eles possuam uma supremacia também, né, intelectual. Para você poder jogar como humano é a coisa mais simples, você nem sequer precisa gastar pontos de personagem para isso, porque eu não sei se eu esqueci de dizer, mas como é que eu posso adquirir uma vantagem única? Para mim adquirir uma vantagem única é necessário que eu compre essa vantagem única como se ela fosse uma vantagem qualquer, uma habilidade qualquer. Então, eu gasto uma determinada quantidade de pontos de personagem. Cada vantagem única, ela tem um preço próprio, tá? Você tem vantagens únicas de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? E no caso dos humanos, ela é uma vantagem única que custa 0, ou seja, ela chega de bônus para você, é free. Na realidade, gente, isso se deve por quê? Porque a maioria dos seres humanos, eles não costumam terem poderes, né, grandes, e quando tem, eles adquirem isso através de treinamentos, magia, estudos, né? E eles não vêm com isso já de bônus de nascimento, como acontece com as outras vantagens únicas. Se por qualquer motivo você escolher não comprar nenhuma vantagem única, automaticamente você já será considerado pelo narrador como um humano, tá ok? Porque o humano ele não custa, ele não tem nenhum valor. Se você não optar por nenhuma vantagem única, automaticamente é recomendado ao seu narrador que ele considere um ser humano, tá bom? O segundo grande grupo os semi-humanos. Os semi-humanos, eles costumam existir muito em mundos de fantasia medieval, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Mas também nada impede que eles apareçam em cenários modernos e futuristas. Só que você vai ter que, o narrador vai ter que criar uma desculpa para a existência desses semi-humanos em determinados cenários. Pode ser que eles vieram de outro planeta, são extraterrestres, pode ser que eles vieram através de portões místicos, transmitidos de outros planos, outras dimensões, né? Ou eles podem ter sido desenvolvidos aqui mesmo na Terra através de modificação genética, né? Ou seja, existem várias maneiras de você poder explicar a existência de um semi-humano no seu sistema
no seu cenário futurista, tá ok? Apesar de aparência, né, na estatura, traços anatômicos e alguns poderes, os semi-humanos e os humanos, eles são muito parecidos. Eles podem, inclusive, ter relacionamentos, né, e gerar descendentes, né, gerar descendentes. Existem meio elfo, meio orc, né, meio anão. Então, normalmente são duas raças muito próximas, tão próximas que elas costumam normalmente compartilharem aspectos culturais, aspectos históricos, às vezes a mesma ascendência, né? Surgiram de descendentes comuns, né? E também costumam serem aliados. Normalmente, humanos e semi-humanos têm uma tradição de serem aliados. Em alguns mundos, eles podem ser inimigos e podem ser, inclusive, raças rivais que estão lutando pelo domínio daquele cenário. Mas, na grande maioria, eles costumam estarem lado a lado em combates. É um reino anão que sempre vem socorrer o reino dos elfos, é o reino dos elfos que envia aliados para ajudar o reino humano e por aí vai. Em 3DT, as principais raças semi-humanas são o anão, o elfo negro, o gnomo, o halfling, meio-elfo e o meio-orc. Isso não quer dizer que não possam existir outras raças semi-humanas. O narrador pode, sem autorizar, outras raças semi-humanas que existam em outros suplementos, não no manual principal, mas em outros manuais, né, manuais de raça, ou ele pode até, inclusive, criar, né, raças de semi-humanos diferentes, bastando para isso apenas que ele tenha experiência suficiente para equilibrar, né, os bônus e as desvantagens de uma vantagem única. Fica também por conta e risco dele. Se ele é um narrador iniciante, mais uma vez eu vou dizer, nunca é demais repetir, que o ideal é que ele se prenda ao que está no manual, respeite o que está no manual, para que a campanha dele possa prosperar melhor. E aí, com o tempo, ele vai tentando uma experienciazinha aqui, uma experienciazinha ali, e vai vendo, né, o que vai acontecer, até ele adquirir aquela capacidade, né, de criar suas próprias vantagens únicas. Próximo grupo racial são os humanoides. Os humanoides, eles são raças que normalmente eles lembram os seres humanos, eles têm algum aspecto parecido, ou seja, porque eles têm um torso, né, e 4 membros, ou seja, porque eles têm uma cabeça parecida com a dos seres humanos, eles têm por exemplo, o corpo de animal, mas a cabeça é humanoide. Então, quer dizer, alguma coisa neles lembra, né? Tem aquela aparência dos seres humanos, aquela aparência humanoide. Eles são inteligentes, assim como os humanos, né? E os semi-humanos. E também eles têm cultura, sociedade própria, tá ok? Cultura e sociedade própria, podendo tanto ser encontrado em mundos de fantasia como aliados ou como inimigos dos humanos, tá ok? Se você quer transportar os humanoides para um cenário que não seja medieval, vale aquelas mesmas regras que eu falei por causa dos semi-humanos. Eles podem ser utilizados desde que a existência deles seja explicada através de magia, através, né, de serem aliens, ou serem mutações genéticas, ou virem de outros, né, de outros planos místicos. Usa a sua criatividade para poder ambientar esses humanoides no seu cenário. O que mais eu posso dizer sobre os humanoides? Eles, normalmente, alguns optam por não viver entre os seus semelhantes, e sim entre os humanos, onde eles podem ser encontrados em grupos de aventureiros. Muito comum, por exemplo, o caso do Minotauro, que vive ali acompanhando um grupo de guerreiros humanos, ele não quer viver entre os seus iguais, ou talvez ele não possua iguais, ele pode ser um exemplar único, criado através de magia, mas o fato é, eles podem muito bem ser encontrados também entre o grupo de aventureiros. E os principais humanoides em 3DT Alpha são alien, anfíbios, centauros, goblins, quemono, meio dragão, minotauro, ogro e
troglodita. Uf, esse nome, troglodita, certo? Esses são os principais. Outros terão que ser adaptados, tá ok? Esses são os que estão no manual, né, no manual 3DT. Outra coisa que é importante você saber sobre esses humanoides é que magias e poderes que afetam apenas humanos e semi-humanos não afetam os humanoides, tá? Na maioria das vezes, uma magia que afeta humanos, ela afeta semi-humanos também, e vice-versa. A magia que afeta os elfos costuma afetar os humanos. Magia que afeta os humanos costuma afetar os anões. Na maioria das vezes, claro que nada impede que o seu narrador crie uma magia que afete só humanos e não afete semi-humanos, ou uma magia que afete apenas semi-humanos e não afete humanos. Mas na maioria das vezes, a regra, sim, na maioria dos casos, é que se afeta um humano, costuma afetar também um semi-humano. No caso dos humanoides, isso não é verdade, tá? Os humanoides, eles não são afetados por magias e por poderes que afetam apenas humanos ou semi-humanos, tá ok? Então, isso já é uma vantagem para quem optar por ser um humanoide. Os yokai. Os yokai é um termo, né, um termo genérico que é utilizado para uma numerosa quantidade de seres, de criaturas. Esse termo ele vem do japonês e ele significaria demônios, né, seres sobrenaturais. E tanto demônio como anjos, né? Os japoneses eles não fazem a diferenciação entre os dois tipos de seres, tá? Todos seres de planos espirituais diferentes do plano dos humanos. Em 3DT, quem são os yokais? São aquelas criaturas que não são classificadas nos outros grupos que eu apresentei até agora. Eles nem são semi-humanos, nem humanoides. Exemplos seriam as fadas, os licântropos, os anjos, os demônios e alguns tipos de mortos-vivos também, né? Embora aqui no sistema 3DT Alpha haja uma classificação apenas para mortos-vivos. Então, quase qualquer criatura sobrenatural pode ser encaixada dentro dos yokais. É difícil, então, de você saber, né, mais sobre os yokais, porque eles são tantos e tão diferentes entre si que eles se tornam imprevisíveis, tá? A maioria deles pensa que é superior aos humanos, se sente superior aos humanos, não gostam de conviver com os humanos porque eles têm culturas e valores, tanto morais, né, como culturais diferentes dos valores dos seres humanos. Assim é que para um humano, né, beber sangue é uma coisa terrível, mas já para um yokai pode ser um fator de sobrevivência, né? Então eles têm conflitos, quando eles se encontram, humanos e yokais, eles costumam ter conflitos morais e éticos, tá? E muitas vezes isso leva à animosidade. A maioria dos yokais costumam serem inimigos dos seres humanos e dos semi-humanos, né? Eles são também resistentes aos ataques dos humanos, mas podem ser derrotados. Existem pessoas que treinam, que têm habilidade, magos, monges, né, que se preparam, estudam exatamente para poder combater esse tipo de criatura. A maioria dos yokais preferem evitar os seres humanos, fica bem longe para poder evitar problema, mas existem também situações em que o narrador poderá permitir que um determinado yokai não só convive entre os humanos, como até, inclusive, lute com eles, faça parte de grupos de aventureiros, fica também ao cargo do narrador, se ele vai permitir ou não que os yokai participem dos grupos de aventureiros. Mas é uma raça que existe no manual, né, e que pode, sim, muito bem, tornar suas campanhas de RPG bem mais interessantes. Eles costumam viver em áreas remotas, afastadas, né, em locais próprios, somente deles. E os principais em 3DT, os principais yokais são os anjos, os demônios, as fadas, os licântropos, os meio abissal, meio celestial e os meio gêmeos. O último grupo, penúltimo grupo, é o dos construtos. Então, você não nasceu, você é uma máquina, você foi construído, tá certo? Normalmente, os construtos, eles são mais comuns em mundos modernos, né, onde a tecnologia avançou bastante. Mas, da mesma forma que eu posso transferir uma criatura medieval para um cenário futurista, eu posso trazer uma criatura futurista para um cenário, né, medieval. Basta o quê? Basta que eu tenha, sei lá, uma raça alienígena,
magia, basta que abra um portão dimensional, eles venham de outra dimensão. Várias maneiras que o narrador pode encontrar para explicar a existência desses construtos no cenário onde ele está narrando. Interessante sobre os construtos são as chamadas imunidades, tá? Então, o que são imunidades? São coisas às quais os construtos não precisam fazer, eles são imunes, eles não precisam dormir, comer e nem beber. São máquinas. Eles também são imunes a todos os venenos, doenças e magias que afetam a mente, porque afinal de contas eles não possuem mente, né? Eles são uma máquina. A maioria das magias, poderes que funcionam em criaturas vivas, não funcionam nos construtos, tá bom? Normalmente, quando um construto entra num combate que ele é derrotado, né, ou seja, que ele perde os pontos de vida, ele não consegue recuperar esses pontos de vida como a maioria dos outros seres, com descanso, nem cura, tá certo? Magia, poção, item mágico, nada disso funciona com o construto. A única coisa que funciona com o construto é os reparos. Então, se vai haver um construto na sua equipe, seria muito interessante também que um dos outros jogadores tivesse a perícia máquina para poder consertar. Então, testes de bem-sucedidos de máquina, né, eles fazem com que o construto ele recupere PVs rapidamente. Caso não haja ninguém com essa perícia lá, o construto ele não tem como recuperar PV. E um conserto total de PVs para que ele possa recuperar todos os seus pontos de vida fica meio a cargo do narrador. O narrador é que decide se ele vai recuperar esses pontos de vida em meia hora, em um dia, uma semana, em um mês. O manual ele dá uma ideia, né, de que seja em torno de 8 horas, né? Então, mais ou menos em torno de 8 horas após o teste, o construto terá recuperado todos os seus pontos de vida. Isso se ele não tiver entrado em mais nenhum outro combate. Eles também não podem ser ressuscitados, tá? Não dá para trazer um construto de volta à vida, até porque ele realmente nunca morre. Na verdade, eles não morrem. Quando eles chegam a 0 PVs, eles são o que a gente chama de destruído. Mas, por pior que ele esteja, ele pode ainda ser reconstruído, construído novamente, desde que haja alguém com uma perícia em máquina e tire um bom resultado nos testes. Eles não recebem ponto de experiência em uma aventura em que ele tenha sido destruído. Então, se na aventura ele zerou seus pontos de vida e ele não foi consertado até o final da aventura, ele não vai ganhar ponto de experiência naquela aventura. Mas claro que o narrador pode, se quiser, retirar essa determinação. Nenhuma regra do manual ela é absoluta, todas elas podem ser modificadas, mas a regra é essa, é a que está lá, é que se ele está destruído durante a aventura, ele não deve ganhar ponto de experiência. E ele também não pode adquirir, o construto não pode adquirir magia branca, elemental ou negra, né? Ah, mas eu quero fazer um androide que solte magia. Bom, vai ser meio complicado, porque a magia é algo ligado à vida, e a máquina não é viva. Bom, ficou o meu aviso e o aviso do autor do manual, mas se o seu narrador concordar com essa extravagância, sejam bem felizes na campanha de vocês, tá? Com certeza vocês irão se divertir muito com esse robô soltando bolas de fogo pela mão. Em 3DT, os principais construtos são androides, ciborgue, golem, mecha, meio golem, nanomorfo, robô e positrônico, né? Robô positrônico, na verdade. Então, esses são os principais construtos. Se você pensar em algum outro tipo de construto, e o seu narrador quiser autorizar, quiser lhe ajudar a desenvolver essa nova vantagem única, fiquem à vontade, porque no RPG, apesar de haver um conjunto de regras, o que é proibido é não ter criatividade, o que é proibido é não ter imaginação, é você não inovar, é você não quebrar limites. As regras estão aqui para darem uma certa dinâmica, para darem uma certa veracidade a história, mas também estão aqui para serem superadas, quebradas, modificadas de acordo com o desejo do narrador e dos jogadores. Vantagens únicas, mortos-vivos. Os mortos-vivos, né, eles nem sempre encontram descanso eterno. Eles podem ficar presos entre os mundos, às vezes eles morrem, eles não conseguem atravessar, como é o caso dos fantasmas. E outros são produzidos através de rituais de magia, né?
como, por exemplo, os vampiros, tá certo? O fato é, os mortos-vivos também têm algumas imunidades. Eles também nunca precisam dormir, comer ou beber, e são imunes a todos os venenos, doenças e magias que afetem a mente e quaisquer outras que só funcionem com criaturas vivas. O legal é que se você tentar dar uma porção de cura para um morto-vivo, ela vai causar dano. E se você tentar alguns determinados ataques vão fazer com que ele recupere pontos de vida. Então, é muito interessante isso, né, nessa temática do morto-vivo. Os mortos-vivos também costumam enxergar no escuro, eles costumam possuir uma vantagem chamada infravisão. E eles têm energia negativa, ou seja, eles não podem ser curados com medicina, magia, poções ou outros itens mágicos de cura. Somente através de descanso, né? Eles recuperam pontos de vida através de descanso ou de alguns tipos de magia necromante, como por exemplo a cura para os mortos. E eles nunca podem ser ressuscitados, com uma pequena exceção, a magia de desejo. Então, se você tiver uma magia de desejo e você quiser ressuscitar um morto-vivo, é o único tipo de magia que vai funcionar. Eles costumam ter devoções ou dependências, né? E essas devoções ou dependências são os motivos que fazem com que eles continuem presos a este mundo. Então, muitas vezes, um morto-vivo, ele deve obediência ao ser que o invocou, né? Ou então ele está ali preso porque ele tem uma missão para cumprir, que ele não cumpriu quando era vivo, e ele não pode se desprender dessa missão. Então, usa a criatividade aí para explicar por que o seu morto-vivo, ele ainda continua aqui na Terra, tá bom? E aí o seu narrador, ele vai dizer se ele aprova ou se não aprova. Normalmente, as magias que afetam anjos e demônios e yokai, né, elas também costumam afetar alguns tipos de mortos-vivos. Então, você tem que ver lá na descrição do morto-vivo que você comprou, como vantagem única, ver se aquelas magias, elas afetam ou não afetam eles. Os principais são os esqueletos, os fantasmas, as múmias, os vampiros e os zumbis. Esses são os principais mortos-vivos. Isso não significa que você não possa solicitar ao seu narrador a possibilidade de você jogar com outro tipo de morto-vivo. E aí o narrador, ele vai ver o que ele faz. Se ele cria como uma vantagem única, se ele procura em algum outro guia do sistema 3DT que já exista aquela criatura, fica a cargo do narrador. Então, veja, gente, vocês devem estar se perguntando, mas por que você não fala sobre cada uma das vantagens únicas? São muitas, e eu precisaria de vários vídeos para poder fazer isso. Então, depois que eu terminar de explicar todas as regras do sistema 3DT, eu vou ficar devendo para vocês um glossário de vantagens únicas. Eu vou fazer uma sequência de vídeo trabalhando cada uma dessas vantagens, os anãos, os fantasmas, esqueletos, as múmias, mas isso fica para depois. O que eu estou dando aqui é uma visão geral para que você possa ter mais ou menos ideia do que são as vantagens únicas e como utilizá-las nas suas campanhas. Se você vai comprar determinada vantagem única, vai lá no manual, vê, lê o que ela faz, lê quais são os bônus que ela ganha, quais são os redutores, quais são as vantagens, as desvantagens que vem no pacote daquela vantagem única e pague a quantidade em pontos de personagem para que você possa usufruir dessas vantagens e benefícios, tá ok? Então, espero que você tenha gostado das vantagens únicas. Era isso que eu queria falar com vocês. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar desvendando o sistema 3DT. Agradeço por terem ficado comigo aqui até o final. Se gostou, comenta, curte, compartilha. Se é seu primeiro vídeo aqui, assina o canal, ativa o sininho para receber outros vídeos. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!